Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, vou trazer as dicas de apostas para os jogos do domingo. Pois é, BetBox Tips na área e eu vou trazer as dicas de domingo com futebol e também futebol americano tem hoje, viu? Fica ligado que no final eu vou falar sobre o domingão de futebol americano na NFL. Bom, vamos começar com um jogo importante aqui no Campeonato Brasileiro. Vamos abrir aqui a tela. Tá aí nosso parceiro VBet. Se você ainda não tem conta, confere no QR Code aqui ou no link que está na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Clica lá e abre já a sua conta, tá? Mesmo que você não ponha dinheiro agora, já se cadastra, faz ali a conta para você lembrar de se cadastrar através do nosso programa, tá bom? Aqui, Corinthians e Vasco. Nono colocado contra 11º. Olha o retrospecto do Corinthians. 5 vitórias seguidas e o Vasco vem de 3 derrotas, né, nos jogos mais recentes. Eu tenho um amigo corintiano e eu brincava com ele no jogo contra o Cuiabá, né? Eu falei, será que o Cuiabá, que ganhou 2 vezes São Paulo, é quem vai começar a rebaixar o Corinthians? A partir dali o Corinthians ganhou e não perdeu mais, né? Ganhou todas as partidas, realmente uma reviravolta aí do Corinthians que estava muito cogitado para ser rebaixado, viu? Tava numa situação muito ruim mesmo, conseguiu vir aí de um ritmo impressionante o Corinthians. E agora passou, né, o Vasco da Gama, por exemplo, você vê que está em nono aí contra a 11ª colocação do Vasco. O Vasco tá querendo brigar, né, por vagas na Libertadores, né? O Corinthians também. Todos os times que estão ali nessa zona ali do 10º colocado para cima querem tentar ganhar pontos para se classificar para a Libertadores no ano que vem. Por essa necessidade, a gente acredita num jogo movimentado, tá bom? Porque os dois times querem conseguir a sua vaga para a Libertadores, aí, que é o campeonato importante da temporada do ano que vem. A nossa análise aqui espera um jogo de 2 gols, né? Ou seja, acima de 1,5 gol. Vamos dar uma olhada como está aqui, ó. Total de gols acima de 1,5 gol, 1,33, tá? Tá pagando pouco. Os sites também esperam que vá ter 2 gols aqui, tá? Uma opção um pouco melhor, se você não quiser arriscar completamente aqui com acima de 2 gols, é a gente ir para o total asiático. Então, eu vou clicar em gols aqui, tá? Vou mostrar aqui, ó, tem o total de gols da casa do visitante e o total asiático, que é esse número quebradinho aqui, ó. Mais de 1,75 gols já paga 1,40. Tá? O que é essa aposta mais de 1,75? É a aposta que pega o 1,5 e o 2, né? Um que está em cima e um que está abaixo do 1,75 aqui. Então, o total de gols 1,5 paga 1,33 e o total de 2 paga 1,51. O 1,75, que fica no meio dessas duas opções, paga 1,40, né? Fica também aí com odds melhores do que 1,5. E o que significa essa aposta? Significa que metade do dinheiro que você apostar, vamos supor que você vai pôr lá R$ 10, tá bom? Então, você vai pôr R$ 10. Então, é como se você colocasse R$ 5 nessa aposta aqui, acima de 1,5, e R$ 5 nessa aposta aqui, acima de 2, tá bom? Aí você põe no 1,75 de uma vez só, que ela já cobre as duas opções. E qual que é a diferença? Bom, no acima de 1,5 gol, a gente ganha com 2 gols ou mais, tá? E perde se tiver 1 gol ou menos. E no acima de 2, a gente ganha com 3 gols ou mais e perde com 1 gol ou menos. Só que se tiver exatamente 2 gols, né, a gente tem o dinheiro devolvido. Então, paga mais do que 1,5, mas se tiver exatamente 2 gols, você não ganha nem perde, o dinheiro é devolvido. Essa aposta seria anulada. Então, no 1,75, se você tem lá metade do seu dinheiro no 1,5 e metade no 2. Portanto, você precisa de 3 gols para ganhar a aposta completa, mas se tiver 2 gols, você ganha metade da aposta, a metade que estava 1,5. Entendeu? É um pouco confuso, mas se você tiver dúvida, deixa escrito que eu explico melhor. Pode deixar nos nossos comentários, tá bom? A gente tem lá os comentários abertos no Instagram, no YouTube também, e vocês podem deixar escrito, tá bom? Essa, então, é a dica para essa partida, tá bom? Para vocês terem uma ideia do retrospecto, os dois times aqui, Corinthians e Vasco, têm médias acima de 2 gols no Campeonato Brasileiro, tá bom? O Corinthians tem uma média de 2,4 gols e o Vasco 2,6 gols, ou seja, os dois na casa dos 2,5 gols por jogo, tá bom? No primeiro turno, esse jogo foi lá no Rio de Janeiro e foi 2-0 para o Vasco, tá bom? Então, tivemos 2 gols nesse jogo no primeiro turno, tá bom? Vamos pegar outro jogo, então, que temos neste domingo, é o Bahia, aqui, Bahia contra Atlético
Paranaense. Bahia contra o Atlético Paranaense, você vê que o Bahia está na 8ª colocação e o Furacão na 14ª colocação. O retrospecto do Bahia é péssimo, né? Está numa queda gigantesca. O Bahia que ficou entre os primeiros times por um momento no Campeonato Brasileiro. Olha só, 4 derrotas e um empate. Já o Atlético Paranaense vem de 2 vitórias e escapou da zona de rebaixamento. Estava a perigo aí de rebaixamento. Aqui então é um confronto que os dois times precisam da vitória, tá bom? O Bahia precisa voltar a ganhar e principalmente jogando em casa, onde começou muito bem no Campeonato Brasileiro, está atrás dessa vaga para a Libertadores, tá bom? O Atlético Paranaense saiu da zona de rebaixamento devido a essas 2 vitórias recentes, mas é bom juntar pontos para não ficar lá perto da zona do rebaixamento novamente, tá bom? Da mesma forma aí que a gente tem o jogo anterior que a gente comentou aqui, que é Corinthians e Vasco, a gente vai ter um jogo muito movimentado, os dois times procurando aí a situação de gols, tá bom? Então a gente acredita também num jogo que tenha bastante gols. Vamos dar uma olhada, olha, acima de 2 gols na partida, pagando 1,46, tá? Aí precisa ter 3 gols ou mais para a gente ganhar essa aposta. Se tiver só 2 gols, a gente tem a aposta anulada, o dinheiro devolvido, tá bom? A gente perde com 0 gols ou 1 gol. Então a gente acredita nessa situação. A outra situação, a gente acha que o Bahia é um melhor time jogando em casa, vai atrás dessa vitória. Então a gente aposta no Bahia para vencer, tá bom? Como o resultado final aqui, né, a aposta em resultado paga 1,80 quase, ou seja, tem bastante risco, a gente vai sugerir o empate no aposta que paga 1,34, tá bom? 1,34, se acabar dando empate, o dinheiro é devolvido, a aposta anulada, tá bom? Mas a gente acredita no Bahia, dificilmente o Atlético Paranaense vai ganhar lá na Bahia esse jogo. Então, é uma aposta mais segura esse aqui, empate anula aposta para o Bahia nesse jogo, tá? Vamos falar de outro time que está querendo se arriscar, né? Começou bem e vem muito mal, tem que escapar da zona do rebaixamento, que é o Bragantino, né? A gente tem o Internacional e Bragantino, né? Também situações completamente diferentes. O Internacional começou muito mal o Campeonato Brasileiro, está agora na 4ª colocação, né? Olha só que ótimo ritmo que vem. 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, né? E o Bragantino, olha só, 3 empates seguidos e 2 derrotas, né, nos últimos 5 jogos. Vem muito mal o Bragantino, está bem pertinho da zona de rebaixamento na 16ª colocação. Jogo que é aqui em Porto Alegre, né, Inter e Bragantino. Você vê 1,49 pagando aí para o Internacional, muito favorito contra o Bragantino aí, que vai sofrer fora de casa, né? A gente vai dar 2 dicas aqui. A primeira, também contando com uma partida movimentada. Você fala, pô, mas os 3 jogos que você está falando do brasileiro, você acha que vai ter muito gol? Pois é, chega no final do campeonato, tem os times desesperados para escapar do rebaixamento e os times que querem ou ser campeão ou pegar uma vaga para Libertadores. E é o caso aqui, esses 2 times precisam de gols nessa partida, tá bom? Então, primeira dica, acima de 2 gols no jogo, tá bom? Mais de 2, paga 1,53. Né? No primeiro turno, esse jogo lá no interior paulista, né, lá em Bragança Paulista, foi 2-2, tivemos 4 gols no jogo, a gente acredita que acima de 2 gols é uma aposta bem razoável. A outra dica, a gente acredita na vitória dos donos da casa, a vitória do Internacional, pagando 1,49, quase 1,50 também, então, nessa aposta, vitória do Internacional, tá? Vamos agora dar um pulinho na Série B. A gente tem aqui, olha, Sport e Santos, é o último jogo do domingo na Série B. Sport que está na 4ª colocação e Santos que é o campeão, né? Essa é a última rodada da Série B. E você sabe que os 4 melhores sobem para a primeira divisão, né? E o Sport está justamente na 4ª colocação, né? Precisa dessa vitória se quiser garantir a classificação e voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Santos já conseguiu se garantir, já vai voltar para a primeira divisão, ou seja,
já apesar de jogar em casa, jogando fora de casa, o Santos nem tem tanto interesse para esse jogo. Já o Sport, sim, jogando diante de sua torcida. Por isso, a gente acredita nessa opção de vitória do Sport, é muito boa, pagando 1,40, né? A vitória do Sport, que precisa do resultado, joga em casa contra um Santos já desmotivado, já anunciou que vai trocar o técnico e tudo, né? Então, a gente acredita que vai dar Sport nesse 1,40, vale muito a pena, tá bom? Vamos dar um pulo na Europa, então, vamos para a Inglaterra, né? A gente tem ali a Premier League e também vamos falar do futebol feminino inglês. Então, vamos começar com Premier League, domingo temos Southampton contra Liverpool. Southampton contra Liverpool. Southampton, que é o último colocado, né? Você vê que tem 4 derrotas e uma vitória nos jogos mais recentes, contra o Liverpool, que é o líder do campeonato inglês, com 4 vitórias e um empate aí nos últimos 5 jogos. Mesmo jogando fora de casa, o Liverpool é muito favorito, tanto que paga pouco. Olha, paga 1,29, ou seja, 1,30 aí para a vitória do Liverpool. A gente vai sugerir o handicap -1, ou seja, para o Liverpool ganhar por 2 gols de diferença, que aí já paga 1,41 nessa aposta. A outra é o halftime barra full time. Vamos então ver aqui. Intervalo barra final de jogo, também chamado de meio tempo partida completa. Aqui, ó, meio tempo partida inteira, Liverpool barra Liverpool paga 1,76. Nessa aposta aqui, que paga bastante, o Liverpool precisa ganhar o primeiro tempo, ou seja, chegar no intervalo ganhando e segurar a vitória, ganhar o final do jogo também. O Liverpool começou muito bem e o Southampton é o último colocado, né? O Southampton tem uma vitória só e um empate, tá? Em 11 jogos da Premier League. Provavelmente vai ser rebaixado aí para a segunda divisão, que é a Championship inglesa, tá bom? Acreditamos então na vitória do Liverpool mesmo fora de casa. E aí a gente vai pegar aí um grande jogo no campeonato feminino, né? Vamos lá para a Superliga, a WSL, Women's Super League, que é Chelsea contra Manchester United, tá bom? Olha só, o Chelsea é o líder, vem aí de 5 vitórias consecutivas e o Manchester United tem um bom retrospecto aqui, ó, 2 vitórias e 3 empates. Mas o Chelsea é o atual campeão dessa Superliga, né? E vai brigar ali com o Manchester City, que é o time do mesmo nível, e o Arsenal, que vem ali como terceira força nesse campeonato. O Manchester United fica ali também para ser entre o terceiro, quarto ou quinto melhor time e vai ter que lutar muito para ganhar esse jogo do Chelsea, que é grande favorito, tá bom? Você vê que paga aqui 1,19 para a vitória do Chelsea. Tá? O que a gente acredita aqui? A gente acredita que o Chelsea vence esse jogo, mas não vence fácil e o United não. Então, a gente vai aqui para o lado do Manchester United. Pois é, vamos analisar e vamos ver quais opções de handicap. O Chelsea é um dos melhores times do mundo no futebol feminino, certamente aí com o Manchester City, um dos melhores times do futebol inglês, né? São 7 vitórias em 7 jogos. O Manchester United vai brigar aí do meio para cima na tabela, né? O United vem nessa sequência boa que eu mostrei aí, né, que tem 2 vitórias e 3 empates. O time não perde há 8 rodadas, tá bom? Se você contar aí a Superliga e a Copa da Inglaterra. Inclusive, tem um empate diante do Arsenal, que é outro grande time que vai brigar aí entre os 3 melhores. As casas de apostas estão colocando o Chelsea muito favorito, como a gente viu ali pagando na casa do 1,20. E, segundo nossos especialistas, o Chelsea é sim favorito, mas não para dar uma goleada. As odds estão tão boas no handicap aqui para o United, que é isso que a gente vai procurar. Então, handicap mais 2,5 para o Manchester United, tá bom? Ou seja, aqui a gente ganha essa aposta se o Manchester United vencer, se empatar e mesmo que perca por 2 gols de diferença, tá? A gente só perde se o Chelsea fizer 3 gols de diferença em cima desse time feminino do Manchester United. Então, handicap mais 2,5 para o Manchester United, tá bom? A gente acha que é uma ótima opção. O Manchester United tem uma boa defesa, tá bom? Vai jogar aí na retranca para dificultar a vida do favorito do Chelsea. Por isso que a gente acha uma boa opção aí. E aí a gente vai
para a Superliga masculina do voleibol feminino aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada, então vamos fechar o futebol aqui. Vamos para o voleibol e vamos falar de Superliga, né? Parece que... Ah, eu pus feminino aqui, não. É masculino, tá aqui. Neurologia ativa contra o Minas. Pois é, o Minas é muito favorito. Aqui você vê que paga 1,10 contra o Neurologia Ativa, que é um time pequeno, né? Tende aí a ser rebaixado para a Superliga B. Né? O Minas é um dos times mais tradicionais do voleibol brasileiro e montou um ótimo time para essa temporada, tá bom? Vai brigar aí pelo título da Superliga. Repatriaram o oposto Abuba, que no ano passado teve várias convocações para a seleção brasileira, né? E também o levantador iraniano Javad, que já defendeu a seleção do Irã várias vezes. O Neurologia Ativa é o time mais fraco da Superliga, tá bom? Perdeu um patrocínio no início dessa competição, está com salários atrasados, alguns jogadores deixaram a equipe, né? Infelizmente aí por Neurologia Ativa. Mesmo jogando em casa, grande chance aí de uma vitória tranquila do Minas, tá? Vamos ver aqui, então você vê que as odds estão muito baixas, a 1,10. A gente acredita na vitória por 3-0 ou por 3-1, tá bom? Ou seja, o handicap de sets menos 1,5 para o Minas, tá bom? Aqui no VBET não tem essa opção de menos 1,5, não tem opção de handicap de sets. Por isso, a gente vai dar duas opções extra aqui para quem tem aposta no VBET. Uma delas é arriscar no placar exato de 3-0. Aí não pode nem ser 3-1, né? Placar de 3-0 para o Minas, paga 1,70. Você vê como é bem mais arriscado, né? Se você quiser ir só na vitória, paga 1,10 e 3-0 paga 1,70, tá bom? A outra opção é para o Minas ganhar o primeiro set e o jogo completo. Aí já paga 1,25, tá? A gente ganha no 3-0, ganha no 3-1 ou no 3-2, desde que o Minas ganhe o primeiro set, tá? E a partida, tá bom? Não temos aqui o handicap de sets aqui no VBET, tá bom? Essa fica sendo a dica e daqui a gente vai finalizar com a NFL, futebol americano para vocês que curtem, tá bom? Então vamos dar uma olhada lá na NFL. Vamos então para os jogos de futebol americano. A gente está com a tabela aberta da NFL aqui e o primeiro jogo que a gente vai falar é esse Detroit Lions contra Indianapolis Colts. Pois é, Lions contra Colts, você vê muito favoritismo para o Detroit Lions aqui, né? Tá pagando 1,25 contra 3,57 para os donos da casa, Indianapolis Colts. Análise dos nossos especialistas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Bom, o Detroit Lions é o melhor ataque da NFL, né? No jogo passado fez mais de 7 touchdowns. Acreditamos que neste jogo terão uma fácil vitória contra o Indianapolis Colts. Certamente pelo menos 2 touchdowns por passe, né? E aí a gente conta com o Indianapolis Colts jogando aí um jogo, já vamos dizer, que não vale mais nada para eles, né? E a defesa dê uma amolecida aí durante o resto do tempo, principalmente se começar perdendo aí com grande diferença. Então a gente vai acreditar aí em 2 touchdowns e meio, né? Acima de 2 touchdowns e meios por passe para o Detroit Lions, tá bom? Vamos ver se a gente acha aí. Então aqui, ó, quarterbacks, né? Touchdowns de passe aqui, ó, por Jared Goff, que é o quarterback do Detroit Lions. Então, mais de 1,5, na verdade, ó, tá com mais de 1,5. A gente tinha falado aqui, mais de 2,5. Deixa eu só conferir aqui. A linha tá mais de 1,5 touchdowns de passe para o Detroit Lions, com o Jared Goff aí como quarterback. Então, se tiver 2 touchdowns por passe, a gente ganha essa aposta acima de 1,5 touchdowns de passe para o Detroit Lions com o Jared Goff aí como quarterback. Essa vai ser a primeira dica. Vamos dar uma olhada aqui em outra. Deixa eu abrir aqui a análise. A gente vai falar de Kansas City Chiefs contra Carolina Panthers. Tá aqui. Kansas City Chiefs contra Carolina Panthers, né? Muito favoritismo aí do grande Kansas City, né? Você está pagando 1,15 contra 4,75 do Carolina Panthers e a gente vai
para a mesma linha que a gente pensou no jogo anterior, ou seja, touchdowns de passe para o quarterback dos Chiefs, aí, o Mahomes, né? O Mahomes perdeu o último jogo e o time está na briga para ser o melhor da AFC. Por isso, vai querer atropelar aí o Carolina Panthers, tá? Vamos ficar de olho no Kelce, pois nesse momento da temporada ele está entrando já em modo de playoff, ou seja, começa a jogar muito bem e a química entre o tight end e o quarterback aumenta, né? Para isso, a gente tem aí uma previsão de muitos touchdowns, né, por passe, né? Para ter uma ideia, a linha do Kelce está em 6 recepções e meia no jogo, né, o que é muito alto aí para uma linha média, ou seja, que ele vai ser muito acionado nos passes, tá bom? A gente vai apostar então para uma linha de touchdowns por passe também aqui, igual na situação anterior. Então vamos para o quarterback markets, ou seja, mercados de quarterback, para o Patrick Mahomes fazer touchdowns de passe. Vamos procurar aqui, ó. Patrick Mahomes do Kansas City Chiefs, touchdowns de passe também acima de 1,5. Ou seja, para ter 2 ou mais touchdowns por passe na partida, paga 1,60. Você vê que a linha é 1,5, mas bem favorito ter mais do que menos, né? Paga 1,60 contra 2,20. Boas odds aí, acima de 1,5 touchdowns de passe nessa partida também, tá bom? Vamos dar uma olhada qual é a próxima. Acho que temos aqui, então, Tampa Bay Buccaneers contra New York Giants. Pois é, Buccaneers contra Giants, também favoritismo do Tampa Bay aqui, 1,35 para vencer contra o 2,95, quase 3,0 dos donos da casa, o Giants, tá bom? Vamos ver a análise aqui. Tampa Bay Buccaneers é o melhor time aqui, disparado contra o Giants, né? Que vai brigar por playoffs também, né? Tampa Bay Buccaneers são um ataque que colocam realmente medo no adversário. O Giants tem uma ótima defesa até, mas não vai segurar o Tampa Bay Buccaneers. Aqui a ideia é pegar um handicap abaixo da linha proposta. A linha proposta está em -6, ou seja, está bem favorito o Buccaneers aí para ganhar por 6 pontos de diferença. Para ter uma gordura, a gente não arriscar tanto, vamos procurar uma linha aí menor. Vamos dar uma olhada então no handicap aqui. Handicap de pontos para o Tampa Bay Buccaneers, ó. A gente estava falando que a linha está na casa dos 6, você vê, ó. -6 paga 1,86, mais 6, 1,84. Vamos pôr uma gordurinha aí, ó. Vamos no -3,5, tá bom? Paga 1,60 já. Aqui, então, o Buccaneers ganha por 4 pontos, tá bom? Precisa ganhar por 4 pontos de diferença. A gente vai pegar o handicap -3,5. Se você quiser ser mais seguro ainda, né? Você pode pegar pontos menores de handicap aqui, ó, que já paga legal, ó, por exemplo, -2,5, paga 1,48, tá? A gente vai deixar a linha de -3,5, mas você pode ser um pouco mais conservador, vamos dizer, né? E pegar -3, -2,5, que já paga aí na casa de 1,50, tá bom? Fica a nossa linha oficial, então, -3,5 para o Buccaneers nesse jogo. Vamos para o último, que é o New England Patriots contra Miami Dolphins. Vamos olhar então esse jogo aqui. New England Patriots contra Miami Dolphins. Temos aqui favoritismo do Dolphins, né, a 1,25 contra o Patriots. E vamos ver qual que é a análise do nosso especialista, né? É um clássico, né, Patriots e Dolphins, historicamente um jogo sempre muito interessante. A gente está acreditando numa bela duplinha aqui entre o Tua, né, o quarterback, e o May, né, tentando passes longos e várias recepções. Uma batalha de muitos pontos. Os quarterbacks vão duelar aqui, mais pelo seu orgulho, né, e teremos muitos passes. Por isso a gente vê uma alta incidência também de touchdowns por passe nesse jogo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. A ideia é que o jogo tenha mais de 2 touchdowns e meio de passes, ou seja, 3 touchdowns por passe nos dois times, né? Vamos dar uma olhada se a gente tem aqui. Número de touchdowns por passe. Se a gente pegar só por time, tá? A gente olha aqui quarterback markets, né? Tem aqui o Tua do Miami Dolphins, né? Touchdowns de passe. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, touchdowns de passe, mais de 1,5 para ele.
E para o quarterback do Patriots, Drake May, mais de 1,5 também. A gente acredita em 3 touchdowns de passe, pelo menos, tá bom? Mais de 1,5 aqui, ou para o time do Dolphins ou para o Patriots, a gente confia mais no do Dolphins, tá bom? E para o jogo todo, acima de 3,5, ou seja, 4 touchdowns de passe, tá bom? Essa fica sendo a dica aqui para o domingão da NFL. Com isso, a gente fecha o Betsbox Tips dessa semana, né? Domingo fechando a semana bem. Podem pedir sua pizza, podem, se tudo der certo, comemorar nossos greens, né? Nossos acertos, nossas dicas que deram certo. E olha, semana passada, essa semana a gente teve aí no feriado um dia com todos os acertos, hein? Quem sabe nesse domingo vamos acertar todas as dicas de novo, né? Claro que é quase impossível, mas às vezes acontece, tá bom? Um bom final de domingo, um bom final de semana, até semana que vem.